você acha que o Sonic é só um ouriço que corre muito rápido, você está muito enganado. Oi, eu sou o Patrola e seja muito bem-vindo ao canal Paranerd. Ao longo das décadas, a SEGA e os animes transformaram esse mascote em uma verdadeira divindade, capaz de quebrar as barreiras do próprio som e do espaço-tempo. Porém, tudo isso mudou de patamar quando ele foi parar em um mundo que não era dele. Hoje nós vamos viajar no tempo e analisar nos detalhes toda a trajetória do Sonic clássico no anime Sonic X. Vamos recordar desde aquele primeiro impacto caótico de quando ele chegou, um real choque cultural na Station Square, quando ele chega na Terra, ao primeiro contato com os humanos e até mesmo o momento em que ele deixou de ser um completo desconhecido para se tornar uma verdadeira lenda viva na Terra. Prepare-se então para mergulhar a fundo nessa lore nostálgica, mas antes eu desafio você a se inscrever nesse canal antes do Shin Sonic aqui terminar de atravessar a tela. Tudo começa ainda na realidade original do Sonic. Dr. Eggman estava deixando a sua base mais fortificada enquanto víamos apenas alguns passos do Sonic se aproximando dessa base. Era como se a base estivesse prestes a ser atacada e o Eggman assim aciona todos os robôs para meio que ficarem de prontidão até o momento em que o Sonic chega e eles começam a atirar no ouriço azul. O detalhe aqui é que apesar da velocidade dos robôs ser muito alta, o Sonic consegue desviar até mesmo dos mísseis que são lançados, assim conseguindo entrar facilmente na primeira parte ali da base, quando então os robôs do Eggman são acionados. O grande problema aqui é que os robôs são muito poderosos, então o Sonic tem que mudar de trajetória e começar a fugir deles. Enquanto o Sonic fugia de um dos robôs, ele acaba sendo pego por uma armadilha do Eggman e atacado por um dos robôs. Porém nessa hora, Tails e Amy Rose aparecem voando no avião Tornado, quando o Sonic então está caindo ao longe. Desse modo, Tails, mesmo após ter sido atingido, vai atrás do Sonic para tentar ajudar o seu amigo, afinal ele poderia cair, e joga então um míssil que continha um anel que daria poder para o Sonic, deixando ele invulnerável por uma certa quantidade de tempo, porém não vemos ele pegar, apenas um clarão sai da mata. Quando esse clarão sai, vemos ao longe, simplesmente o Sonic vindo girando, e agora com o anel em suas mãos ele está muito mais poderoso do que o comum. Nessa hora ele começa a destruir todos os robôs com muita facilidade, afinal agora ele estava no seu modo invulnerável e literalmente não tinha como parar o ouriço azul desse modo. O detalhe é que conforme ele vai lutando com os robôs, ele consegue então finalmente entrar dentro da base. Enquanto isso, Tails e Amy Rose estavam com o avião caindo, porém eles iam bater em uma rocha gigantesca até o momento em que simplesmente Knuckles aparece, quebra aquela rocha e assim salva o Tails e a Amy Rose, Porém, é claro, daquele jeitão dele sempre, meio ranzinhas, a gente pode colocar, não querendo conversar muito. Amy Rose fica um pouco pistola, inclusive, mas a história continua desse modo, enquanto o Dr. Eggman aciona todos os protocolos de segurança da base, desse modo deixando ela meio que invulnerável ali, trancada pra ninguém poder entrar. Eles perguntam assim pros robôs, a base está segura? E eles falam: Dr. Eggman, a base está 100% segura. Enquanto isso, podemos ver a Queen presa ali, como se estivesse sendo feita de refém. E ela fala que o Dr. Eggman fala: cara, você não pode fazer isso. E o Dr. Eggman fala: eu quero ver o Sonic se meter em alguma coisa. Enquanto eu tiver com essa esmeralda, agora eu vou ter todo o poder do mundo, poder ilimitado, e vou conseguir assim derrotar quem eu quiser. Pode aparecer quem quiser que eu vou estar muito tranquilamente. O detalhe é que enquanto o Eggman estava falando com a Queen, as coisas vão piorando, porque o Sonic começa a cada vez mais avançar dentro da base, até o momento em que ele chega atrás do Eggman. No momento em que ele chega atrás do Eggman, o Eggman prontamente fica com medo e manda os seus robôs atacarem o Sonic. Porém nesse momento o Sonic fala: olha, eu vou roubar esse dispositivo de você para você não ativar essa esmeralda. E então ele começa a desviar de todos os ataques do robô. Porém o detalhe é que uma hora ele se posiciona na frente do Eggman e o robô começa a atirar nele, e é nessa hora que a esmeralda acaba sendo acionada dentro daquele dispositivo, e então uma grande ali, explosão de eletricidade acontece, fazendo todos ficarem com muito medo sobre o que iria acontecer, até que uma explosão de luz acontece e literalmente joga a base do caos pra longe, e até mesmo se aproxima do Knuckles, da Amy Rose e do Tails, que estavam numa região um pouco mais distante. Desse modo vimos que o Sonic meio que fica desacordado sem saber onde está, e é nessa hora que percebemos que essa explosão trouxe o Sonic então para a Terra, para o mundo então dos humanos. A princípio ele fica meio atordoado vendo algumas luzes, isso justamente porque ele vai parar no centro de uma grande cidade, Todos ali ficam olhando, falando: meu Deus, tem um ouriço azul com tênis, o que tá acontecendo aqui? E é nessa hora que eles acham que esse ouriço, tá perdido ali no meio, e pedem para ele sair do meio da rua. Os dois policiais se aproximam, porém na hora que eles tentam segurar o Sonic, eles veem que a tarefa
tarefa não é muito fácil, né? E sai correndo, arrastando literalmente todos os policiais que estavam por perto. E é nessa hora que a gente pode colocar aqui que as coisas começam de fato a piorar. Enquanto ele arrastava os policiais, né? E todos eles começam a ficar nervosos, eles então acionam meio que a central deles ali. Sonic, enquanto isso, corria e tentava entender em que realidade que ele estava, onde que ele estava, até o momento em que um grupo de policiais estava correndo atrás do Sonic e vê ele em cima ali do capô. Eles então acionam até mesmo helicópteros, tentam fechar rodovias, mas o Sonic consegue pular por eles com muita facilidade. E é nessa hora que eles acionam a central para então acionar a patrulha rápida, justamente, né? Uma equipe composta pelos melhores pilotos de Fórmula 1 e que também são os mais rápidos da Terra, para desse modo eles tentarem parar o Sonic de algum modo. O grande problema aqui é que quando eles fazem isso, né, eles falam, não, nenhum ser consegue ser mais rápido que um carro de Fórmula 1, porém quando eles saem justamente, né, embora para ir atrás do Sonic, vemos eles agir até com certa rapidez e velocidade, porém quando eles se aproximam, enquanto o Sonic estava ali refletindo sobre por que ele veio chegar na Terra, como ele chegou nessa Terra, é nessa hora que vemos então os carros se aproximarem. Quando os carros se aproximam, eles tentam conversar com o Sonic, porém o Sonic conversa um pouco, é um pouco irônico daquele modo que a gente já conhece dele, e ele sai correndo. Nessa hora então os pilotos vão atrás do Sonic e o Sonic literalmente emparelha com um dos carros e logo em seguida ele ultrapassa a velocidade do som, fazendo literalmente um estrondo supersônico, e o carro, mesmo acionando o nitro, não consegue passar do Sonic. E é nessa hora que o Sonic sai voando, ele acaba chegando numa região ali que não tem saída, uma rua que estava ainda em construção, e começava tão rápido, ele acaba saindo voando por cima da cidade. A princípio a vista era muito linda, o Sonic estava gostando muito da vista, porém quando ele começa a cair, ele vê uma piscina e ele mira meio que pra cair nela. Porém, o detalhe é que quando ele cai nela, simplesmente um barulho muito alto é escutado, e um garoto que estava dormindo ao lado começa a escutar que teria alguma coisa na piscina. Ele desce correndo, enquanto o Sonic tentava sair, mas como ele não sabe nadar, ele se afogava, até que o Sonic viu um braço, uma pessoa se aproximando e puxando o Sonic pra fora da água. E é desse modo que percebemos que na realidade esse jovem era o Chris, né, o grande amigo do Sonic que está com ele em todas as aventuras de Sonic X. E desse modo vemos que na realidade o Chris salvou o Sonic, né? Tudo não passou justamente de um salvamento por parte do Chris com o Sonic. Logo após isso, o Sonic fica muito grato e confia muito no jovem garoto, afinal ele meio que salvou a sua vida. E a partir daí uma grande amizade acaba surgindo. Mas e aí, nerds? Conseguiram sentir o peso dessa jornada? O Sonic percorreu um caminho incrível na Terra, indo de um completo desconhecido caçado pela polícia a um herói mundial e uma verdadeira lenda viva para os humanos. Mas e pra você, qual foi o momento mais marcante dessa chegada dele no anime? Você prefere essa pegada mais nostálgica de Sonic X ou curte mais outras versões do Ouriço? Deixe sua opinião aqui nos comentários porque eu quero muito saber. E não esquece, é claro, de se inscrever aqui no Paranerd para mais mergulhos profundos no mundo da cultura geek. Eu sou Marcelo Patrola e a gente se vê na próxima corrida. Valeu!